Pai do Senhor, cuidado na escada. Oi, Letícia, é você? Dá um abraço, pastor, vem cá. O paizão está lá, belezinha lá. Deus abençoe, viu? Ai, que benção. Maravilha, glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Vamos lá no livro de Esther. Livro de Esther. Livro de Esther. Capítulo 4. Esther, capítulo 4. Está na mão, sim ou não? Olha aí, Esther, capítulo 4. Vou ler o verso 1. Olha aí, Esther 4, verso 1. Quando soube de tudo que havia passado, Mordecai, tem Bíblia que está Mardoqueu, tá? Não tem problema. Rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando com grande e amargo clamor. E chegou só até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e o seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as jovens de Esther e os seus eunucos e fizeram-na saber, motivo pelo qual a rainha muito se angustiou. Ela mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Esther mandou chamar a Atá, um dos eunucos do rei, designado para a servir, e lhe ordenou que fosse ter com Mordecai, para saber o que era aquilo e qual o seu motivo. Saindo Atá a ter com Mordecai, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mordecai lhe fez saber tudo o que tinha sucedido, inclusive a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pela destruição dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito, que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe suplicasse pelo povo dela. Veio Atá e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther instruiu Atá a dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu nesses 30 dias não fui chamada para ir ao rei. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai: vai, reúne todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais, nem bebais durante 3 dias, nem dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther lhe tinha ordenado. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações,
Saiamos daqui edificados, exortados, consolados, curados, sarados, renovados, temendo mais a Deus, honrando mais o Senhor, buscando mais o Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, faz uma grande obra. Em nome de Jesus entregamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Poder sentar. Fazer uma oração também aqui pela Alessandra, filha da Nice. Pediu oração. A Alessandra, filha da Nice, irá fazer uma cirurgia amanhã. Senhor, nós oramos aqui para a Alessandra, filha da Nice. Ela pediu que nós orássemos agora, pois vai passar por uma cirurgia amanhã. Que o Senhor possa conduzir tudo, o Teu Espírito possa dirigir os médicos, as médicas, enfermeiros, a medicação. Tudo, Senhor. Abençoar, livrar de todo mal. Dirige, Espírito Santo, dirige, Espírito Santo, dirige, Espírito Santo. Faz uma obra maravilhosa na vida da Alessandra. Entregamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Oramos pelo irmão Frederico também, que seja curado, abençoado, sarado, em nome do Senhor Jesus. Oramos pelo Nicolas, que seja fortalecido, Nicolas curado, sarado, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Por outros irmãos também, porventura, o irmão agora está lembrando de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa agora, Senhor, o irmão aqui nesta casa, o que está assistindo também, possa estar ali, colocando diante de Ti essa pessoa. Nós oramos por esse irmão, por essa vida, por essa pessoa, por esse parente, por alguém que está precisando agora, onde quer que esteja. Que a boa mão do Senhor possa mover ali, que o Espírito do Senhor cure, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. Amados, aqui nessa noite, a nossa proposta aqui, nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero trazer uma palavra para os irmãos, que os irmãos, nós possamos buscar mais a Deus, buscar o Senhor com mais vontade, com mais garra, com mais ânimo, com mais disposição, com mais interesse, com mais vontade, irmão. Eu estou muito fraquinho na nossa busca. Muito fraquinho na nossa busca, irmão. Nós precisamos mergulhar mais no Senhor, amém, aleluia? Temos que avançar mais. Sabe, irmão, a gente fica muito superficial, ralando, sofrendo aí. Às vezes a gente dá uma pancada em oração, em jejum, uma semana, intercalando aí um meio-dia em jejum, orando, clareia meio mundo aí para frente. Amém, aleluia? Sapricó, dá piruleta, solta enxofre e vai embora. Não fica lá perturbando, lá, você não sabe. Então é isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, nessa busca nossa. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Tiago, no capítulo 4, abre comigo lá, Tiago, no capítulo 4, Novo Testamento. Tiago fala assim, Tiago, capítulo 4, lá no Novo Testamento, segura a Esther, daqui a pouco a gente chega nela. Tiago, capítulo 4, ele fala assim, no verso... Tiago 4, versos 7 e 8. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha o verso 8 agora. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração, sente as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe, esse Tiago está dizendo assim, para a gente se sujeitar a Deus, para a gente nos dobrar diante dEle, estar na presença dEle, estar em obediência a Ele, sujeitar a Deus. Aí, depois que a gente faz isso, a gente consegue resistir ao diabo, e o diabo foge. A gente faz isso porque a gente está na presença de Deus.
E a gente fica animado com Deus, com fé. Então esse chegai-vos a Deus aqui, é que nós possamos cavar em oração, bater em jejum, em oração, buscar o Senhor. Chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus. O Senhor no livro do profeta Isaías, e no profeta Jeremias também, ele fala: buscar-me-eis e me achareis. Completa o versículo: quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração. Está acontecendo com a gente, eu já falei de manhã, falei à tarde hoje aqui. Hoje Deus colocou no meu coração para pregar nos 3 cultos sobre o jejum, sobre a busca. Nós precisamos buscar mais a Deus, irmão. Nós estamos muito devagar. Nós estamos muito natural. Então, a Bíblia tem lugar que fala para a gente comer, beber, nos alegrar, cantar e tal, mas tem momentos que tem que parar tudo e falar: rapaz, eu estou cansado já desse negócio de ficar chove não molha. Estou cansado desse negócio de chove não molha. Tem hora que você fica, sabe, rodeando o morimondinho daqui, o negócio não vai, mas você tem que vestir um pano assim, sabe? Você tem que se cobrir assim, falar assim: agora vai, meter um fogo numa tocha assim, subir lá e falar: vai! E deixa o bicho ferver. E tirar a casa do bicho. Então fica lá, aquela abelha lá, aquele morimondo lá, perturbando. Vocês têm que ir lá resolver o problema. Fica protelando, procrastinando. Então, o Senhor, o Tiago está dizendo: chegai-vos a Deus. Ele não está falando que Deus já fez tudo que tinha que fazer, agora nós temos que chegar nele. É nós que temos que chegar, irmão. O homem estava afastado, estava longe, Jesus veio. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então agora nós temos que, por meio de Jesus agora, entrar com ousadia na presença de Deus. Entrar com ousadia na presença do Senhor. Então, meu querido, esse verso também aqui, no verso 9, sente a sua miséria. Verso 9, nós somos miserável, pecador, falho, fraco. Lamenta, chora, clama. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Está dizendo assim, uma tristeza por você estar tirando um tempo de jejum e oração, buscando a Deus. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Essa humilhação aqui, está ali aos pés do Senhor, nos humilhando. É isso que humilhai-vos perante o Senhor, está aos pés do Senhor. Humilhado ali, quebrado. Senhor, Senhor, Senhor. O que é o jejum? O jejum, por si só, não resolve nada, irmão. Você jejuar, ficar o dia inteiro de jejum sem orar, não vale nada. Pode acontecer de você ficar mais magro. Entendeu? Mas se não tiver oração, não adianta nada. Porque o problema, a questão não é o jejum, a questão é a oração. E o jejum, ao mesmo tempo, é uma forma de você estar dizendo assim: ó, parei tudo, deixei tudo para buscar o Senhor, não quero nem comer. É como se você falasse assim: não, eu preciso tanto do negócio, eu quero tanto que eu nem quero nem comer. Quero nem comer, eu quero estar orando, quero estar buscando. Você não vai almoçar? Não, hoje eu tirei meio-dia, desde a meia-noite até 1h da tarde. Hoje eu quero estar quietinho ali em oração, buscando ao Senhor, clamando. Meu corpo vai gemer, vai chiar ali, mas ele vai ficar quieto porque eu estou buscando o Senhor. Eu preciso do negócio. Eu preciso de um clareamento. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de algo. É uma intensidade. Você está querendo dizer assim: eu quero isso, eu preciso. Irmão, tem coisa que não está no campo natural. Às vezes está no campo natural, mas a gente não sabe como resolver. Precisa de uma resposta de quem sabe tudo, de quem conhece tudo, de quem entende tudo. E a gente não pode errar. O que a Bíblia diz na carta de Paulo aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, capítulo 2, abre comigo aí. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Olha comigo aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Está na mão, sim ou não? Olha bem o verso 9. O verso 9.
Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então ele está querendo dizer aqui que nós podemos conhecer algo ou coisas que é dado gratuitamente por Deus por meio do Espírito Santo. Coisas que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente pensou. E que pode, se a gente buscar ao Senhor, dentro daquilo que a gente está almejando, o Senhor pode trazer uma palavra, uma luz, clarear, um discernimento para a gente saber o que fazer, o que não fazer, ou se deve ficar quieto, ou se não vai resolver nada lá fora, mas vai fortalecer a nossa vida para enfrentar o problema. Então, o Espírito Santo conhece todas as coisas, irmãos, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo sabe de tudo. O Espírito Santo sabe de tudo, irmão. Lá no livro de Reis, está dizendo que o profeta Eliseu está no meio do povo de Israel, e os assírios, a Síria armou uma guerra, e o exército de Israel também se preparou lá, mas a Síria fez uma emboscada em determinado lugar, porque sabia que o exército de Israel ia passar por lá. O que aconteceu? O exército de Israel não passou por lá, passou por outro lugar. Aí os generais da Síria lá não entenderam, fizeram uma outra cilada, uma emboscada em tal lugar, porque sabia que em determinado dia o exército de Israel ia passar por aquele lugar. O exército de Israel também não passou por lá, passou por outro. Isso aconteceu 2, 3 vezes. Aí os generais da Síria com o rei se reuniram e o rei falou assim: quem aqui que é o traidor? Quem está traindo a gente aqui? Fala, como assim, rei? Porque a gente faz aqui as nossas estratégias de guerra e o povo do outro lado fica sabendo e desvia das nossas emboscadas. Aí alguém falou para o rei: não, rei, não. É que lá tem um homem de Deus. Lá tem um homem de Deus no meio deles. E tudo que o Senhor fala, que nós falamos aqui na sala fechada, ele fica sabendo lá. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus conhece todas as coisas, irmãos. O Espírito de Deus conhece todas as coisas. E aqui está dizendo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu à mente do homem. Deus revelou, está no Espírito. O Espírito sabe tudo. Mas nós não sabemos. Nós não sabemos. E Deus, se a gente não buscar, Deus não vai dar aquilo que a gente tem que fazer ou não. Mas se a gente buscar, o Senhor vai dar uma orientação, vai guiar a gente. Romanos 8,16. Os filhos de Deus, olha lá, Romanos, capítulo 8. Bem claro ali, ó. Romanos 8, verso 14. Romanos 8,13. Romanos 8,13. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus quer guiar a nossa vida. Ele quer guiar a nossa vida, irmão, no meio desse mundão aí. Ele quer guiar nós. Mas a gente não para, a gente não tira um tempo para Deus. O tempo nosso é aquela correria, acorda de manhã, obrigado. Não que esteja errado, mas
Tem hora que você tem que parar tudo e falar, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar um tempo maior de oração. Eu vou tirar um tempo maior. Você não tem tempo na sua casa lá, que você vai lá consertar, não, hoje eu vou arrumar, não sei o que está estragado. A mulher não tem um tempo lá que vai lavar roupa? Não tem um tempo de limpar a casa? Não tem um tempo de fazer comida? Tem, todo dia. Mas e aquele tempo que a gente fala assim, não, agora, o que a mãe está fazendo? O que o pai está... Nós estamos ali, agora 10h30, a mãe entrou para orar, não atrapalha ela não, vai ficar uns 40 minutos em oração. Tem isso na sua vida? Você tem esse costume? Porque agora eu vou assistir o jogo lá. Agora eu vou assistir não sei o que lá. Vou ver uma série lá. Tá. Agora eu vou lá no parque. Agora eu vou lá no mercado. Agora eu vou lavar roupa. Tá bom. Agora eu vou orar. Você tem esse tempo lá? Eu vou lá orar agora. Cadê a mãe? Não, agora a mãe está orando. O pai está orando. Você tem esse tempo lá? Você tem isso? Não tem. Não tem. Se tiver um ou outro só. Olha lá. Esfriou. Está mais frio, mais gelado do que freezer. O que está acontecendo com nós, irmãos? Você acredita que Deus mandou eu chamar a atenção nossa hoje? Para a gente acordar um pouquinho? Nós estamos vivendo só no oba-oba, no empurrando com a barriga, indo daqui, dali, acolá. Vamos ter que dar um jeito na vida. Vamos acordar aí. Se a gente quiser ver alguma coisa a mais na nossa vida. Porque, olha bem, se eu fosse na sua casa para conversar com você, batesse na porta da sua casa. Ô, pastor, o senhor chegou, que bom, precisa conversar com o senhor mesmo. O senhor veio mesmo. Falei, amém, vim então. Aí chego lá, senta aí, velho. Pastor, sentei. Então, pastor, eu queria conversar com o senhor. Então, você queria conversar comigo? Falei, você está bem? Sua esposa, está tudo bem? Filho, como é que você está? Maravilha. O pastor vai fazer uma oração. Estou indo embora. Tchau. O pastor foi embora, nem conversei com ele direito. Mas não é assim que a gente está fazendo com Deus também? Não é assim que nós estamos fazendo com Deus? Vira as costas e vai embora. Aí Deus fala assim, o Espírito Santo, ô fião, queria falar um negócio para você. Já foi embora, né? Tem mais coisas, tem outras coisas mais importantes, né? Então tá bom, fazer o quê? Continua do jeito que está então. A gente não está ouvindo a voz de Deus mais. Não está tendo uma direção do Espírito Santo para algumas encrencas que a gente está enfrentando, que você está enfrentando. Está do mesmo jeito, né? Aquela semana, sabe, chove, não molha. Tem hora que se a gente está diante de problema, que a gente tem que parar e falar, quer saber de uma coisa? Cansei. O que você vai fazer? Vai largar a mão? Não. Vou buscar mais o Senhor agora. Vou buscar mais a Deus agora, para resolver essa parada. Então, meu querido, quando eu li o texto para você no livro de Esther, vamos lá no livro de Esther. Aliás, antes de eu falar de Esther, né, mas pode segurar ela do lado aí, vamos no livro de Esdras. Que o Esdrinha tem também um negocinho para nós lá. O Esdras, nosso irmão Esdras. No capítulo 8 de Esdras, aliás, no capítulo 7, só para você ver um negócio aqui. Acha aí, mas não lê não, olha aqui em mim aqui, porque aí agora dá vontade de ler, né? Não sei o que acontece. Está na mão Esdras 7? Então, olha bem que a história aqui, ela está acontecendo por volta lá de 460, 457 a.C. Então presta atenção, ó. O povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, eles foram levados como prisioneiro, toda a nação, todo o povo de Judá, para a Babilônia. Passaram-se os anos na Babilônia, 70 anos na Babilônia, e começou a voltar. O rei Ciro da Pérsia permitiu que voltasse um grupo para Jerusalém para reconstruir o templo. E voltou um grupo. E depois, então, agora, no ano 457, vai voltar também Esdras. O sacerdote Esdras vai voltar para Jerusalém para organizar o culto. Porque o templo estava lá reconstruído, mas o culto estava de qualquer jeito. Então Esdras, ele quer
voltar para Jerusalém. Mas ele recebe ordem do rei, porque ele pode voltar, pode sair de Babilônia, pode ir para Jerusalém. Esdras 7, verso 6. Esdras 7, verso 6. Este Esdras subiu de Jerusalém, aliás, subiu de Babilônia. Ele era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei lhe deu tudo o que ele lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores, do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Ele começou a sua jornada no 1º dia do 1º mês, e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Então, olha bem no verso 9, quanto tempo ele teve de viagem? De camelo, de jumento, de cavalo, boi. Não é ele não, um punhado de gente foi com ele, muita gente. Olha o verso 9 então, começou a sua jornada no 1º dia do 1º mês, e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês. Quantos meses? 4 meses de viagem. 4 meses de viagem. E entrando para o 5º mês. Por que ele fez isso? Olha o verso 10. Isso que está faltando na gente. Pois Esdras tinha disposto o seu coração para buscar ao Senhor e cumprir a sua lei, para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Então, olha o verso 10, vou repetir o verso 10. Por que ele fez essa viagem com tudo isso? Porque, verso 10, pois Esdras tinha o quê que ele tinha? Disposto o seu coração, para quê, irmão? Para buscar ao Senhor. É o que está faltando na gente, irmão. Esdras, ele vai largar tudo que ele tem lá, no caso aqui, lá em Babilônia, porque ele precisa ir em Jerusalém para ajudar o povo lá, que está afastado, que está complicado. Ele é um sacerdote, então ele vai se dispor a fazer isso. Partiu do coração dele, eu vou me dispor a fazer isso. Então a gente precisa também, não vai descer um anjo, cutucar, a não ser que Deus me livre e guarde, aconteça uma coisa muito apertada na sua vida, vai te obrigar a buscar a Deus. Irmão, você vai esperar entrar numa situação difícil? Vamos buscar a Deus já, com vontade. Quando entrar o problema na sua vida, o problemão lá, você já está, eu já estou em oração já, eu sei o que vou fazer, Deus está dirigindo, Deus já me avisou antes. Você não é pego de surpresa nas coisas que vão acontecer, mas tem discernimento já. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Você vai tendo um discernimento já, porque você está em oração, você está na presença do Senhor, o Espírito Santo vai movendo aí. Então Esdras se dispôs. Mas olha bem agora para você ver, o rei autorizou ele aí, deu todo o equipamento, mantimento, deu tudo para ele. E ele agradeceu no verso 27, olha no verso Esdras capítulo 7, verso 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim, olha o que ele falou, que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos, visto que a boa mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, animei-me e reuni algum dos chefes de Israel para subir comigo. Rapaz, Deus gostou da minha atitude, o rei aprovou a minha ida, e eu estou animado, porque Deus colocou no coração do rei e abençoou o rei está liberando eu para ir. Olha que bênção. Aí que animou mais, aquele passo de fé que ele deu, Deus disse, está aprovado, vai que vai dar certo. Aí tudo bem, e daí? O que acontece? Ele ajuntou muita gente para ir com ele, no capítulo 8, eu não vou ler, que é muita gente, Deixa eu ler até o verso 3 para você ver, Estes são os cabeças de família, com as suas genealogias, que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Etamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus.
dos filhos de Secanias, dos filhos de Paró, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Olha o verso 4. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. E aí vai indo. Olha o verso 5. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Verso 6. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Verso 7. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Está vendo quanta gente vai indo com ele? Vai indo. Está indo. 80 homens, 70 homens, vai indo. Vai indo. Só que aí, interessante aqui, ó. Olha no verso 13. Dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Olha agora o que eu quero mostrar para você, ó. Verso 15. Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Quando passei em revista ao povo e aos sacerdotes, não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Assim convoquei a Eliezer, a Ariel, a Semaías, a Eunatã, a Natã, a Zacarias e a Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios, e os enviei a Ido, chefe em Casífia. Dei-lhes as palavras que deveriam dizer a Ido e a seus irmãos, os servidores do templo em Casífia, para que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Está faltando ministro da casa de Deus ali. Ele percebeu que está faltando gente, ministro, para ministrar na casa. Aí vai, verso 18. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Seberias, e com seus filhos e irmãos 18. E a Asabias, e com ele Jesaías, do filho de Merari, com seus irmãos e os filhos deles 20. E dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados por nome. Olha agora, verso 21, olha atenção. Apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, a fim de lhe pedirmos jornada segura para nós, para nossos filhos e para todas as nossas posses. Tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porque tínhamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele atendeu a nossa oração. Ah, irmão, você está de brincadeira comigo, né, irmão? Esdras, um sacerdote, homem de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo tudo. Irmão, não cai do céu nada não, se você não for atrás. Está tudo certo. Ele olhou, está faltando levita, mandou buscar, reuniu todo mundo, nós vamos. E aí, vamos? Ele bateu um medinho nele, rapaz. É uma viagem de 4 meses. É uma viagem de 4 meses e perigosa. O que nós vamos fazer? Ah, mas Deus está com a gente, tá, mas eu não estou muito bem, eu preciso de mais alguma coisa. Seguinte, 3 dias de jejum, gente, vamos orar. Nós não vamos sair daqui enquanto não jejuar e não buscar o Senhor. E eles ficaram 3 dias ali buscando ao Senhor. Jejuaram. Aqui não fala, né, 3 dias. Ficaram alguns dias ali orando, buscando ao Senhor. Aí ele falou lá atrás, né, que ficaram acampados 3 dias. Ficaram buscando ao Senhor. E ali então partiram em seguida para a viagem. O que ele falou? E o Senhor atendeu a nossa oração. Uma viagem perigosa, 4 meses, levando prata, ouro, dinheiro, para poder comprar coisa lá, para reconstruir algumas coisas que precisava, alguma casa, alguma coisa lá, porque o templo já estava reconstruído, para organizar e os despojos, o mantimento, e o povo que foi com ele, e Deus deu viagem segura para eles. Amém, aleluia? Glória a Deus. Então, meu querido, o jejum, Jesus disse que nós devemos jejuar. Ele não tem na Bíblia um imperativo para nós jejuar, que a gente tem que jejuar, é obrigado a jejuar, não está escrito isso. Mas se a gente olhar em Mateus, capítulo 6 de Mateus,
você vai ver, Mateus capítulo 6, no verso 16, Mateus capítulo 6, no verso 16, olha o que Jesus fala, porque eu estava falando de Esdras, de Esther, na antiga aliança, eu quero ver na nova aliança com Jesus. Na nova aliança com Jesus, Mateus 6,16, Jesus diz assim, ó: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejua, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então você vê aqui que ele está falando para o jejum. Eu posso fazer um jejum quietinho lá, a minha esposa sabe, só não é para me sair alardeando para todo mundo. Mas ele também não disse que tem pessoas que não vão saber, tanto é que Esdras teve que falar para todo mundo: vamos jejuar, gente. Então aquele é um tipo de jejum coletivo, em que você tem que falar: gente, vamos jejuar todo mundo. Lá em Nínive também, os ninivitas todos jejuaram e oraram. Então tem um momento que é todo mundo, proclame um jejum. Lá em Joel, o Senhor fala para Joel: fala para o povo proclamar um jejum, buscar a minha presença, lamentar e chorar. Então tem esse tipo de jejum que é proclamado. Mas quando o Espírito Santo fala para a gente jejuar, a gente não precisa ficar contando para todo mundo: não, estou jejuando aí, sabe? Estou jejuando para a questão aí, Deus vai fazer, você vai ver. Deus vai pesar a mão agora porque eu estou orando. Para com isso, larga a mão disso. Não é esse tipo de jejum que Deus quer. Não é isso. Isso não vale nada. Tanto é que Isaías 58, ele fala, o povo fala para Deus assim: Senhor, por que nós jejuamos e o Senhor não atende a nossa oração? Isaías 58 fala: por que nós jejuamos e clamamos e o Senhor não atende? Aí Deus respondeu: sabe por quê? Porque quando vocês jejuam, vocês fazem contenda, vocês brigam, vocês judiam dos empregados. Então esse jejum para mim não serve. Olha, você vê que coisa. Está jejuando, mas está uma brigaiada, está uma confusão. Está vendo música do mundo, está vendo programa que não presta, está xingando, e está em jejum. Aí Deus fala: ah, filhão, sai fora, isso aí não serve para mim não. Não vale nada. Obra morta. O jejum é um momento que você tira com Deus, um tempo com Deus, sério. Um arrependimento ali, verdadeiro, um quebrantamento, uma humilhação diante de Deus. Você se humilha. Isso que é um jejum verdadeiro. Até o rei Acabe, quando fez coisa errada, o rei de Israel, quando fez coisa errada lá, tomou a vinha de Nabote, a mulher dele, a Jezabel, fez uma coisa errada lá. O Elias depois veio falar com Acabe, falou com ele: você fez coisa errada lá, e Deus vai pesar a mão em você, o Acabe. Deus mandou falar para você que você permitiu que uma pessoa fosse morta. Deus vai pesar a mão sobre você. O profeta Elias falou para o rei Acabe que ia acontecer um mal na vida dele porque ele fez coisa errada. O rei Acabe, casado com uma mulher ruim. Glória a Deus, irmãos, sou casado com mulher abençoada, amém, aleluia. E as mulheres casadas com marido abençoado, amém, aleluia. Posso ver as irmãs dar glória a Deus? Foi pouco. Quer ver os homens dar glória a Deus? Glória a Deus. Os homens foi mais firme. As mulheres dos homens é mais abençoado que os homens das mulheres. As mulheres dos homens são mais abençoadas, mais crentes que os homens das mulheres, porque os homens falaram: deram glória a Deus com vontade, e as mulheres ficaram assim, num glorinha meio fraco. Glória a Deus, amém, aleluia. Então, meu querido, Jezabel, ela era ruim demais, ela instigou o marido dela a fazer coisa errada. Ele também já se deixou levar, foi responsável por isso. Mas aí quando o profeta falou para ele, sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu? Eu pergunto para o seu irmão aí do lado: o que aconteceu? O que aconteceu? O rei ruim com mulher ruim. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Elias foi embora, só esperando a hora certa de o mal vir sobre o rei Acabe. E o rei Acabe se arrebentar todo. O rei Acabe foi jejuar e orar. E se humilhar diante de Deus. Aí Deus falou para o profeta Elias: tens visto o que o rei Acabe tem feito? Tem se humilhado diante de mim. E por causa disso eu não vou fazer aquilo que eu disse que ia fazer, de mal contra ele. Porque ele se humilha e ora diante de mim. Deus ouviu a oração do rei Acabe nesse momento.
e a humilhação do rei. E perdoou o rei naquele quesito ali. Olha o poder que tem uma oração séria, com vontade, dentro de um jejum ali, buscando a Deus a ponto de deixar comida, deixar tudo, como se você falasse, a oração agora é mais importante que tudo. Eu preciso de Deus agora, a ponto eu não quero nem eu comer, não quero nem comer, quero orar. E o que nós lemos aqui? No Mateus 6, verso 17, quando porém jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejua, mas a teu pai que está em secreto. Olha agora, ó, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então ele está falando aqui que ninguém está sabendo, é só você e Deus. Está sendo sincero, está sendo de verdade, Deus vai te recompensar, vai valer a pena. Pega essa palavra aí, amém, aleluia. Olha aqui, é Jesus que disse: teu pai que vê em secreto te recompensará. Vai valer a pena, não é em vão não. Não sei o que Deus vai aprontar lá no que você está passando, a sua dificuldade aí. Irmão, você está empurrando esse negócio, está empurrando até quando? Você tem que dar uma parada, falar, sabe uma coisa? Vou resolver isso. Porque você está lá, pega dinheiro emprestado, não sei de quê, faz não sei o quê, faz não sei o quê, vai não sei o quê. Tem hora que você tem que parar e falar: Senhor, cansei, eu vou buscar o Senhor vai me dar uma luz, vai me dar uma direção. Eu não estou aguentando mais. E o Senhor tem coisas maravilhosas que o ouvido não ouviu, o olho não viu, nem mente, não subiu na mente do homem, está no Espírito Santo. E o Espírito Santo está comigo, então eu vou buscar o Senhor para receber uma palavra, uma luz, um clareamento aqui, uma direção. Quando você for fazer isso, né, a gente está fazendo isso hoje aqui, né, vamos orar ao Senhor, para o Senhor iluminar a tua vida, para você saber o que você vai fazer. Existe o jejum que você pode fazer até meio-dia, até 1h da tarde, até 3h, até 6h, um dia de jejum, 2 dias, 3 dias, depende. Você pode fazer o jejum com água. Daniel fez um jejum de 21 dias só comendo legumes. Ele estava numa questão difícil lá, ficou 21 dias comendo legumes, comendo verdura, tomando água, mas orando, 21 dias. Esther fez 3 dias, Esther já fez um outro tipo de jejum, ela não comeu e não bebeu. O Daniel já comeu alguma coisa. Por quê? Porque ele estava a serviço do rei. Então ele tinha que comer alguma coisinha, estava trabalhando para o rei. Então ele comeu legumes para manter ali e tal, mas ali não comeu o manjar desejável, nem comida que ele estava acostumado, em oração, em firme ali, ó, fazendo uma coisa, carregando um negócio, um livro, escrevendo, trabalhando, porque ele estava trabalhando. O rei não era crente, o rei não quer nem saber se você é crente ou não, se está em jejum. Então ele comeu legumes, mas estava orando, sabedoria, inteligência. Então ele orou, comeu legumes, é um tipo de jejum, que é o jejum parcial. O jejum total é esse, por exemplo, de Esther. É o que Paulo fez também, 3 dias sem comer, sem beber. O jejum com água é o que Jesus fez 40 dias, que é um jejum longo, mas tem que tomar água. Você não pode fazer 4, 5 dias aí sem água, que dá problema depois nos seus rins aí, no seu sistema. Tudo tem que ter ordem e decência. Entendeu? Então você não vai fazer um voto, eu vou ficar uma semana. Depois você vai ficar com a cara dura, 2 dias, não vai aguentar, vai ficar, ai meu Deus. Então é melhor fazer aos poucos. Faz da meia-noite até meio-dia. Só não vale chegar às 11h30 da noite e encher o pandu, dormir. Não, o meu jejum é amanhã até meio-dia e acordar 15 para meio-dia. Aí não adianta nada. Aí não adianta nada também. Não é, Freitas? Aí não adianta, né? Teve uma vez que um casal, faz verdade, há muito tempo, mais de 25 anos atrás, a gente jejuava muito e orava muito, né? Agora que a gente diminuiu um tanto, mas a gente fazia muito isso. E antes de eu falar do casal, eu, Marcelino, uma turma, nós fomos lá num monte, num lugar lá, e ficamos lá 3, 4 dias, no meio do mato, lá em cima, antes do clube de campo Itajubense, entramos à direita. Fomos lá em cima, lá numa serra, numa casinha lá. O pastor Raimundinho também, na época, estava com a gente, pastor Divaldo. Serra dos Toledos. Quem falou aí? Você foi também?
Ah, o seu pai estava, né? O Dino, olha que coisa. O Dino não estava lembrando aqui, olha que coisa. Que foi algum mesmo, verdade. Foi um grupinho, ó. Tá vendo, irmão? Ó, testemunha ali, ó. Aí, foi assim, para mim, nesse dia lá, foi a primeira vez que nós fizemos, que eu tinha feito, não sei se foi 3 dias ou 7, nós fizemos 7 dias de jejum, só na água. E eu lembro assim que a gente, quando estava terminando assim, rapaz, nós fizemos uma vez de 3 dias e outra vez de 7. No 3 dias foi a primeira vez nossa. E a gente não estava acostumado a fazer um dia só. Então, rapaz, no primeiro dia foi difícil. E o Marcelino é um expert em oração, gosta de orar mesmo. Então, nós ia junto com ele na oração para sustentar a gente. Porque dá uma moleza, você fica com raiva, fica nervoso. Você tem que estar orando, pegando a Bíblia para o canto, orando, Senhor. Tem hora que você tem que orar, senão você não aguenta. Mas depois passa aquele negócio também, aquele primeiro dia, e pronto, aí vai embora. Só que e depois passa 2 dias, vem uma fome de novo, depois aquieta de novo. Então eu lembro que a gente estava lá com 2 dias lá de jejum, e a gente saía fazer caminhada no meio do mato lá e tal. E nós não levamos nada para comer, para quebrar o jejum. Mas nós tínhamos um dinheirinho. Nós vimos uma casinha do homem lá embaixo, uma casinha lá. E nós andando assim, encontramos, o senhor mora lá naquela casa. Aí nós falamos para ele assim, o senhor não quer fazer uma comida para nós? Mas a comida o senhor vai entregar daqui um dia, né? Tal hora, assim, assim. Ele falou, não, eu faço comida assim, mas vai que eu faço comida, vocês não gostam do meu tempero. Eu falei, não, pode ser de qualquer jeito. O tempero é o de menos. Não tem problema o tempero, não. Nós falamos para ele lá. E convencemos ele, falamos para ele que ia pagar ele, para ele fazer frango lá e tal. Fazer um arroz lá para nós, e depois de 3 dias para ele levar lá na casinha onde nós estávamos. Então nós estávamos orando, já imaginando, rapaz, que o homem vai trazer frango para nós. Oh, meu Deus, esse homem vai trazer frango para nós aqui, vai ser, ó. Rapaz, irmão, na hora que o homem trouxe, estava orando, rapaz, o homem não chegava nunca, mas dava um desespero de nós. Irmão, a hora que chegou a panela de arroz com o frango, rapaz, sabe o sumo do osso, do frango que o cachorro come? Rapaz, olha, sobrou nada ali, rapaz, tanto que nós comemos ali, viu? Então, porque eu desespero, não estava acostumado. Depois nós fizemos mais dias, aí foi acostumando e tal. Porque se você não tiver um controle, né? Então teve um outro casal também que via a gente fazer jejum, aí nós acostumamos já a fazer jejum lá e tal. Aí eles quisiam jejuar também. Só que eles fizeram o jejum na casa deles mesmo lá. E ele contou isso para nós depois. Até foi engraçado porque ele contou, pastor, nós fizemos jejum, eu com a minha mulher, a gente está acostumado a comer toda hora. É café, bolacha, daqui uma hora um negocinho aqui, minha mulher. E eu também, porque eu era da polícia, toda hora está comendo as coisas ali, em casa, ela também. Então não foi fácil, não. Não foi fácil, ela falou. Não foi fácil. Mas nós armamos de fazer um jejum de um dia até no outro. Parece que até 11 horas do outro dia. Isso mesmo. Aí, aquele dia foi difícil, meu irmão. Foi suado, a noite foi difícil. E os dois falaram que acordaram cedinho, rapaz. Com a fome. Vontade de tomar café, de comer bolo, de comer isso, comer aquilo, mas não podia ir. E ali vai daqui, um vai para um lado, outro vai para o outro. E aí pega a Bíblia, escuta a música. Ele falou, pastor, que luta que foi, viu? A hora que deu 10 horas, o negócio era 11 horas para entregar, deu 10 horas, já fomos na geladeira, olhamos o que tinha na geladeira. Pastor, 10h30, nós perto da geladeira, perto do fogão. 15 para as 11, ele de um lado da geladeira, ou do outro. 5 para as 11, nós dois com a mão na geladeira. A hora que deu 11 horas, nós abrimos a geladeira, pastor, nós limpamos a geladeira, velho. Rapaz, nós comemos feijão frio, alface. Comemos tudo que tinha ali. Rapamos o negócio. Então, é o desespero, porque se você não souber, não tiver uma oração, meu irmão, e não for controlado, tem que ir devagarzinho. Faz meio período, porque o segredo é a seriedade da coisa. Não é fazer por fazer, vou fazer porque todo mundo faz, quero ver como é que é e tal. Não tem um propósito, não tem um objetivo, você não tem força nem para você fazer o jejum. Fica uma autopunição. Fica punindo a ti mesmo. Então aí não adianta. Então você tem que ter um alvo, um objetivo.
Vou fazer da meia-noite à meia-noite. A meia-noite à meia-noite. A meia-noite ao meio-dia. Acorda de manhã, vai orar, vai buscar o Senhor. Vou fazer bebendo água. Vou fazer bebendo um chazinho. Mas o importante não é o jejum pelo jejum, é a oração, é a busca, é a intensidade da oração, do desejo que você quer, que aquela coisa se clareie, se resolva. É isso que está o segredo do jejum. É o segredo desse processo, desse movimento. Você olha na Bíblia, por exemplo, quando Josafá jejuou, quando Josafá estava passando problema, ele jejuou, buscou, todo mundo foi jejuar e buscar o Senhor. Então o segredo está no jejum, mas está lá, foi buscar ao Senhor em oração. Não o jejum ficar lá, não, buscar ao Senhor. Josafá buscou o Senhor em oração e o Espírito Santo trouxe uma resposta por meio de um profeta. O que ele deveria fazer? Na hora de jejum e oração, Deus trouxe uma palavra para o profeta. Paulo ficou 3 dias em oração ali, porque estava cego, sem comer, sem beber, em oração. E o Senhor falou para Ananias. Ananias foi lá depois de 3 dias e orou, e Paulo voltou a enxergar. Ficou 3 dias em oração, 3 dias buscando a Deus. E a Esther? O que acontece aqui agora, então, no livro de Esther, para a gente ir para a nossa palavra que a gente leu aqui, e para ir para o encerramento aqui. E a Esther? Lembrar você também que até o nosso Senhor Jesus, né, antes de começar o ministério terreno na terra, o que Jesus fez? Estou perguntando para você, o que Jesus fez? Antes de iniciar o ministério, o que Jesus fez? 40 dias de jejum. Antes de iniciar o ministério. Orando ao Pai, 40 dias. Então você vê que a oração, ele deixou de comer para poder orar, para buscar o Senhor. Então quando a gente olha aqui, por exemplo, no livro de Esther, o que está acontecendo no livro de Esther? Está acontecendo o seguinte: Esther, eles estão na Pérsia. Na Pérsia. O povo de Deus está lá. E o rei tem o rei, você lê o livro de Esther, no capítulo 1 do livro de Esther, vai falar que o rei era casado, né, com Vasti. Vasti era a rainha. E a rainha foi tirada do cargo dela, do trono, porque ela desobedeceu uma ordem do rei. Então ela perdeu o trono e o rei ficou sozinho. Só que eles deram instrução para o rei, falaram para o rei assim, para o rei procurar em todo o reinado, em todas as províncias dele, mulheres que fossem virgens, bonitas, formosas, e que fossem cuidadas pelos seus eunucos, e que se apresentassem diante do rei, e aquela que o rei gostasse, o rei ficasse com ela. O rei então colocaria ela como rainha. E olha que interessante, rapaz, esse rei era poderoso, a mulher ficava 1 ano no salão de beleza, antes de vir na presença do rei. Tem irmãzinha aí com 2 dias, você não conhece a irmãzinha? Imagina ficar 1 ano, irmão. Olha aqui, você achando que é brincadeira? Esther, capítulo 2. Esther 2, verso 12. Verso 12. Antes que chegasse a vez de cada moça vir ao rei Assuero, tinha ela de completar 12 meses de tratamento de beleza. 12 meses de tratamento de beleza, segundo as prescrições para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiaria e com perfume. Olha que coisa. Eu sei que tem gente também que pode ficar 3 anos também que não adianta nada. Perdoa, pai. Às vezes aparece, né, daqueles videozinhos lá, né, o cara casou lá com a moça, ela estava toda bonita, né? Você já deve ter visto isso aí. Casou lá, aí ele vai para a lua de mel, ela senta, começa a tirar as coisas. E ele está ali de lado, assim, né, esperando ela. A hora que ela começa a tirar, a hora que ela terminou de tirar, ele olhou e falou: sai fora, Deus me livre e guarde. Você está louco?
Não foi com essa que eu casei, não. Enganou direitinho, rapaz. Até o Felipe, até o meu filho, brinca, né, com a mulher dele, né? O Felipe, meu filho lá, né? Ele brinca com a Rafaela, brinca, né? Ele falou assim, quando eu fui comprar meu carro zero, ele falando, né, na época que ele foi comprar um carro novo aí, ele falou assim, pai, é igualzinho casamento. Quando eu fui comprar na loja lá, o carro estava lá, em exposição. Aquela fita bonita, roda não sei o quê, banco não sei o quê, teto não sei o quê, e aquela coisa toda. Aí eu comprei, acertei, né, o carro lá, mas não era aquele carro não. Aí quando o carro chegou, eu cheguei lá, olhei o carro, falei pro cara assim, mas cadê aqueles bancos? Cadê não sei o quê? Ele falou, não, aquilo lá é só da vitrine, esse aqui, o senhor comprou ele assim, tem que montar ele para ficar daquele jeito. É? Tem que pagar por fora. Eu falei assim, nossa. Aí ele falou assim para a Rafaela, nossa, a Rafaela estava linda no casamento. Eu paguei os apetrechos, depois tirou tudo, agora você vê. Ô pai, perdoa. Para você casar aí, ó, a mulher sua é essa aí, tá? Do jeito que ela tá, olha bem aí. Você que está namorando aí, que vai namorar lá, você sabe, chega lá, a menina está toda bonitona, arrumadona lá, e o rapazinho está todo bonitão lá, mas não é a vida inteira desse jeito, não. A hora você vai pegar ele de cara lavada, e ela também de cara lavada. Às vezes eu brinco com o pastor Sérgio, né? Faz tempo que eu não brinco mais com ele assim, nesse sentido. Mas brincava, pastor Sérgio, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, pastor Sérgio. Agora não, pastor Sérgio, não. Faz anos já. Pastor Sérgio lá com a Teca lá, a Teca perto do supermercado lá, o pastor Sérgio foi no supermercado lá no Reborjão, e não sei o que chamou o pastor Sérgio lá, pastor. Aí um outro cara que estava lá falou assim, pastor, aquele ali é pastor? Também ele estava com aquelas camisas tudo rasgadas, aquele short tudo rasgado, aquela perna branca, aquele chinelo andando na rua. O cara, pastor, aquilo ali, Deus me livre. Então ele estava além do que... Ele estava aquém do Rio Azul. Porque além do Rio Azul é bênção, mas aquém, para cá do Rio Azul, é brincadeira não, hein? Então, meu irmão, aí, se você estiver namorando aí, olha bem nela, tá arrumadinha, fala, bem, eu queria ver você do jeito que você é. Que a Shirley é arrumadinha do jeito que está. É aquilo mesmo. A Shirley é isso mesmo, né, Shirley? Amém, aleluia? Então o casamento ele vai além da aparência, né? Mas no caso aqui, no caso aqui, 12 meses. Imagina bem, 12 meses. Fabinho, você 12 meses deixando a Ju lá, o que você acha? Uhul! Luciano, 12 meses, Luciano. Perdoa, pai, perdoa. Mas engraçado, a gente está brincando, mas a mulherada vai mesmo num casamento, numa festa de casamento aí. Rapaz, vai num salão de beleza lá, vai, você fala, rapaz, a mulherzinha deu uma ajeitada. Opa, essa sim, velho. Opa, deu uma aprumada. Hã? Até anima o Freitas a escovar o dente. Perdoa, pai, perdoa. Mas vamos lá agora, sério aqui, vamos lá. Então, gente, você pensa bem, olha o poder desse rei, rapaz. Como que o rei é poderoso, Kleber? Pensa bem, só o rei. Tem uma moça bonita lá, não. Tem que passar 12 meses pelo salão de beleza, depois eu vou ver se eu quero ela ou não. O poder dos reis da antiguidade, hein? Por isso que alguns dizem que os reis eram tidos como Deus também, para você ver, como é que pode um rei desse? Para você ler, se você ler o capítulo 1 de Esther, a festa que o rei deu para todo o povo foi de 180 dias. 6 meses de festa para o povo. Pensa bem, irmão. Não faz um aniversário ali. Quantos que tem? Tem muita gente, né? Está acabando o pão com mortadela, né? Pelo amor de Deus. Não é? Está acabando, não sei o quê. Nossa, corta no meio, divide no meio aí. Pelo amor de Deus, perdoa, pai. A festa do rei. Olha aí, está achando que é brincadeira? Esther, capítulo 1.
Verso 2: Nesse tempo, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os príncipes e oficiais. Estavam perante ele os chefes dos exércitos da Pérsia, Média, os nobres, governador das províncias. Por 180 dias mostrou ele as grandes riquezas do seu reino e o esplendor e glória da sua majestade. Depois ainda deu agora ele deu para um grupo de pessoas, para uma elite. Depois para o povo, olha o verso 5: acabado aqueles dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio do rei. As cortinas eram de pano branco, verde, azul, celeste, atadas com cordões de linho fino, de púrpura, argola de prata e as colunas de mármore. Os leitos a cama era de ouro, de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro, de pedras preciosas. Olha o versículo 7, ó. Dava-se de beber em copos de ouro, os quais eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Copo que cada um tomava era diferente do outro. Copo de ouro, um diferente do outro. Bebendo e comendo, segundo a generosidade do rei, por 7 dias, todo o povo comendo e bebendo no pátio do palácio. Glória a Deus. Amém, Jesus. Contentai com o que a gente tem, né? Alegrai-vos. Mas tem gente que tem poder também, né, irmão? Que coisa, não? Não é gostoso você sentar assim também, poder comer assim, e você olhar assim, tem peixe para comer, tem uma costelinha, tem um macarrão. Você fala, não, à vontade, todo dia, que maravilha. Não é gostoso, irmão, você poder comer? Você glorifica a Deus pelo pão seu de cada dia, amém, aleluia? Você passar na padaria, não, dá um pingado aí, não pode dar mais um, dá um torresmo, você dá, glória a Deus. Não é pingado com torresmo, momentos diferentes, né, irmão? Você pode falar, dá um pãozinho com queijo, depois outro dia, dá um torresmo, vai lá no bar da Maria, lá, dá um caldinho. Glória a Deus, é o que a gente tem, o que vai fazer? E quem não tem nada também, né? E quem a gente vê mexendo nos lixos por aí? Que dureza, que pedreira, hein? Então a gente tem que alegrar também, né, irmão? Tá bom para nós, né? Porque a gente é pobre ou a gente é rico? Depende do ponto de vista. Se um cara como esse olhasse para a nossa vida, digo materialmente falando, ele ia falar que todos nós somos pobres. Um cara como esse rei aqui, ia falar que todos nós somos pobres. Mas se a gente pegar um cara que está debaixo da ponte também lá, e olhar para nós, ele ia falar, nossa, vocês são todos ricos. Então depende do ponto de vista. Não é verdade? Esse rei, então, aqui, ele vai... Engraçado que a Esther, ela tem o tio dela, que é o Mordecai. O Mordecai, tio dela, cuidou dessa menina. E ele falou para ela, quando ela se tornou rainha, ele falou para ela assim, não fala para ninguém de qual povo você é. Porque o povo dela é o povo judeu, que foi trazido de Jerusalém para a Babilônia, era um povo ali diferente, e um povo que foi trazido por Nabucodonosor. Então, o tio dela falou para ela não falar. Só que o rei, ele engrandeceu, no capítulo 3, engrandeceu um homem chamado Amã. E esse Amã era ruim demais, o cara era ruim demais. O cara queria que todo mundo se curvasse diante dele. Esse Amã, que era o braço direito do rei, queria que todo mundo, onde ele passasse, as pessoas se inclinassem diante dele. Só que esse Mordecai, que vivia no meio do povo, o povo se inclinava diante daquele Amã, mas o Mordecai não se inclinava. Por quê? Porque o Mordecai era judeu. Judeu adora o único Deus verdadeiro, não se inclina. Então o homem é judeu. Então todo mundo ali está se inclinando. Talvez algum judeu inclinando também de medo, mas Mordecai não se inclina. E aquilo perturbou tanto aquele cara, que aquele cara falou para o rei assim, ô rei, tem um povo, olha o que aquele cara falou para o rei, tem um povo aqui, esse povo tem umas leis diferentes. E esse povo, rei, não quer seguir as leis do Senhor muito não. Se o Senhor me der ordem, daqui a alguns meses, no dia 13, a gente vai mandar matar eles, onde eles estiverem.
E eu vou pagar com o meu dinheiro. O rei olhou bem e falou, então tá bom, pode fazer isso. Tirou o anel dele, deu para o rapaz e fez um decreto. E o decreto esparramou por toda a Pérsia, que no dia 13 do mês de Adar, todo judeu, onde quer que tivesse, deveria ser morto. O povo tivesse um vizinho que fosse judeu, o cara podia matar o judeu porque o rei deu ordem para matar. Pronto, é o decreto do rei. Decreto é irrevogável. Está feito. Só que aí o Mordecai, tem uma coisa que aconteceu antes também, que eu não falei aqui para você. Antes disso tudo, o tio da Esther, e são coisas que a gente faz, irmãos, que a gente, a Bíblia fala em Gálatas, faça o bem. Está escrito lá, né? Faça o bem, não importa quem. Está amarrado ou está na Bíblia? Não está, está amarrado, não está na Bíblia não. Façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Nunca cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos. Antes desse Amã ter lançado o decreto, 2 homens intentaram secretamente matar o rei Assuero. E o Mordecai, tio da Esther, descobriu e avisou a Esther. E Esther avisou o rei e a guarda real. E eles pegaram aqueles caras, não deixaram os caras matar o rei, aqueles caras foram mortos. Tá, tem essa história, tem esse ponto que aconteceu. Então depois o Amã mandou fazer esse decreto para matar os judeus no tal dia, assim, assim, assim. Só que o Mordecai, ele ainda, onde o Amã passava, o Mordecai não se inclinava, ele ficava, e ele começou a chorar e lamentar, porque ele viu o decreto, e viu então que num dia X, lá dia 13, os judeus iam morrer. Então foi aí então que nós lemos o texto. Ele mandou falar para a rainha Esther assim, ó, rainha Esther, você está aí e tem um decreto assim, 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 que no dia 13 vai morrer todos os judeus, inclusive eu, e você também vai morrer. Mas quem sabe Deus não colocou você aí justamente para esse momento agora, para você resolver essa parada para nós. Quem sabe Deus colocou você aí como rainha exatamente para resolver um problema desse. Porque Deus tem as suas peças em todo lugar, amém, aleluia? Deus tem o remanescente, os seus homens em todos os lugares. Aí, sabe o que a rainha Esther mandou respondeu para ele? Falou assim, olha, fala para o meu tio lá, mandou um dos seus eunucos, fala para ele que eu não posso entrar na presença do rei. Faz 30 dias que o rei não me chama, e ninguém pode entrar na presença do rei. O rei é poderoso, pelo que eu contei para você aqui de festa. Se o rei não chamar, não pode entrar na presença do rei. Se entrar na presença do rei e o rei não estender o cetro, aquela pessoa é morta. E eu faz 30 dias que eu não entro na presença do rei. Então ela mandou avisar o tio dela, que ela não tem como ela resolver ajudar o problema. A resolver o problema não, porque o rei não chama ela faz 30 dias. Aí o Mordecai recebeu essa palavra, aí ele falou assim, olha, fala para ela que não tem jeito não, que o negócio é feio, a coisa vai acontecer, ela tem que fazer alguma coisa, porque se ela não fizer a gente vai morrer mesmo e tá. Aí o cara foi e falou para ela de novo. Aí que vem a questão agora. Esther capítulo 4, verso 15. Esther capítulo 4, verso 15. Então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai. Esther 4:16. Vai, reúne todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu morrer, morri. Que coisa, né, irmãos? Que coisa, né, rapaz? Então o que acontece? Essa moça recebe agora uma segunda palavra do tio dela, de que o problema é grave, é gravíssimo, é além do que ela está pensando, só que ela não tem como resolver, irmão. Ela não tem como resolver, não sabe como fazer, não sabe quando, como, que jeito. O que ela vai fazer? Buscar ao Senhor, em jejum e oração. Ela vai buscar o Senhor. Fala para todo mundo jejuar por mim. Judeus, buscar ao Senhor, em jejum e oração. Ore por mim, orem por mim, jejuem e orem por mim. E eu vou entrar na presença do rei.
Só que é interessante, ó, pra você ver, ó, quando você leu a história de Josafá, que Josafá foi buscar o Senhor em jejum e oração, o Espírito de Deus veio e falou por meio de um profeta e trouxe uma revelação. O que o rei Josafá devia fazer? Segundo Crônicas 20. E o rei Josafá seguiu aquela orientação, pronto, Deus acertou. Só que aqui em Esther, tem uma coisa que acontece aqui. Ela está orando, está jejuando, e ela não tem uma palavra dizendo, vá na presença do rei, que vai dar tudo certo. Ela não tem uma palavra. Ela não tem essa palavra. Mas o que ela vai fazer aqui é pela fé, é pela graça. Ela sabe o que ela deve fazer, sabe que ela tem que enfrentar o problema, mas ela está com medo, está sem jeito, está inibida, está travada. O jejum vai lhe dar confiança, vai lhe dar certeza, vai lhe dar segurança, vai lhe dar tranquilidade para fazer o que precisa ser feito. É aí que está, meu irmão. O jejum, a oração seguida de jejum, com intensidade, com busca verdadeira. Quando a coisa não resolve lá, você enfrenta com graça. Você vai na direção. Deus vai mover as coisas ali depois. Você não tem o aval assim, ó. Você não tem o aval do rei. Pode vir. Eu jejuei e agora está aberto. Eu jejuei e o rei disse que eu posso ir. Não tem esse aval, ela não tem. Olha o capítulo 5 aí, ó. Esther, capítulo 5. No terceiro dia, vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, em frente da sala do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela, estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe preparei. Disse o rei: fazei apressar a Amã para que cumpramos a vontade de Esther. Vindo o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, perguntou o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? Ela te será concedida. Qual é o teu rogo? Ele te será dado, ainda que seja metade do reino. Respondeu Esther. Olha aqui em mim agora aqui. Ela achou graça diante do rei. O rei falou para ela: o que você quer? Está vendo, irmão? Achou graça. Oração. Resposta de oração. Vale a pena orar. Deus recompensa. Amém? Aleluia. Vale a pena jejuar. Deus recompensa. Você não teve alguém que antecipou o que queria acontecer. Foi pela fé e a coisa abriu, clareou. E ela vai para o banquete, o rei participa com ela e com o cara lá, o Amã. Ela não fala nada. Aí o rei perguntou: o que você quer? Aí ela falou para o rei assim, para me encurtar aqui por causa do nosso tempo, irmão. O rei perguntou: o que você quer? Ela falou assim: eu quero que o rei venha amanhã no outro banquete que eu vou dar para o rei. Então ela fez um banquete ali, naquele dia. O rei participou, o Amã participou também. E ela não foi. Olha a tranquilidade de espírito dela. Olha o que um jejum faz. A pessoa não fica na carne, não quer resolver no tapa, na força. Não. O rei perguntou: o que você quer? Olha bem, ela podia resolver ali. Ela falou: eu quero que o rei venha amanhã, no banquete que eu vou dar amanhã. Não era para falar ali naquela hora. Pergunto para você: era ou não era? Para resolver a parada ali na hora. Mas, irmão, a oração e o jejum aquieta o coração da gente. Quando a gente está ouvindo a voz de Deus, a gente sabe a hora certa, o jeito certo. E ela vai falar: olha bem agora, ela não resolve ali, ela deixa para outro dia. O Amã saiu dali, passou na rua, o Mordecai não se inclinou diante dele. Ele chegou na casa dele, falou para a mulher dele assim: eu estou alegre, porque eu fui chamado para o banquete, participei do banquete, amanhã tem outro banquete. E a mulher dele: que maravilha, seus filhos ficaram alegres com o Amã lá, o cara ruim lá. Aí ele falou assim: mas eu tenho uma coisa que eu não estou gostando. Aquele cara, Mordecai, ele fica lá, ele não se inclina diante de mim. É o cara chato, isso está me perturbando. A mulher dele falou: faz uma forca.
E amanhã que você for lá, você fala para o rei, vou enforcar esse cara. Naquela mesma noite mandou fazer uma forca, 25 côvados, mais de 10 metros de altura. Porque no outro dia de manhã ele ia no rei, para ficar o dia inteiro com o rei e depois participar do banquete. Só que ele dormiu, esse Amã dormiu, mas a Bíblia fala que lá no palácio do rei, o rei não dormiu aquela noite. Irmão, o que Deus é capaz de fazer, irmãos, por nós? E o rei não dormiu, o rei mandou o cronista trazer o livro das crônicas, para ler para ele as histórias que aconteceram no reino. E o cara vai ler para ele, o rei, teve um dia que 2 homens, um chamado Bigtan, outro não sei o quê, tentaram matar o rei. E o rapaz chamado Mordecai avisou a rainha Esther, e ela e tal, e o rei ficou livre dessa emboscada. O rei falou, para aí, de madrugada. O rei falou assim, para aí, ué, interessante, então esse cara aí me livrou. O que deu de presente para esse cara? Não deram nada para ele. Ah, não? E o dia está amanhecendo, porque o rei não dormiu. E nisso, o rei perguntou, quem está chegando aí? Aí eles falaram, é Amã, o cara ruim está chegando. Aí ele falou, manda o Amã entrar. O Amã entrou, ele falou para o Amã assim, Amã, o que você acha que eu devo fazer para uma pessoa de quem eu me agrado muito? Aí a Bíblia fala que o Amã falou assim, olha bem, o que o Amã, você vai ler comigo aqui. O que o Amã, capítulo 6, Esther capítulo 6, verso 4, disse o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele tinha preparado. Os servos do rei lhe responderam, Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei, o que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo, a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Ele pensou que era ele que ia ser honrado. Ele achou que era ele. Então ele respondeu ao rei assim, no verso 7. Pelo que respondeu Amã ao rei, ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e um cavalo em que o rei costuma andar, e que se coloque sobre a sua cabeça a coroa real. Então entregue-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e proclamem, gritem diante dele, assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Olha o verso 10. Ordenou o rei a Amã, apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, coisa nenhuma omitas de tudo o que disseste. Irmão, inverteu tudo. Aí eu falo para você, irmão, o povo de Deus sofre, mas se saber aonde buscar e buscar com graça, tem resposta de Deus também. Deus recompensará. Se a gente falar, eu vou buscar mais a Deus, eu vou clamar, Deus vai clarear, vai iluminar, meu irmão. O problema que você está passando, a luta que você está passando. Jesus falou que Deus recompensará. Vai ter recompensa, meu irmão, tem recompensa, vale a pena. Se for sincero, for de verdade, for uma questão ali que tem fundamento, Deus vai recompensar, vale a pena. Aí o que acontece aqui, né? O Mordecai faz isso, aí ele fica apavorado, chateado, vai para a casa dele, conta para a mulher dele fala, a coisa se inverteu, o pessoal fica apavorado, aí ele está lá apavorado por tudo que ele fez o dia inteiro andando e levando o Mordecai para a rua inteira envergonhado, aquela coisa ruim. Já chega os eunucos, falou para ele assim, o banquete da rainha Esther está preparado para você ir lá depressa, vamos levar para o banquete agora. Ele vai para o banquete junto com o rei. E lá no banquete o rei perguntou para a rainha, o que está acontecendo, minha rainha? Qual que é o problema? E ela falou, rei,
Estão querendo matar o meu povo, estão querendo me matar também. O rei virou e falou assim: quem que é esse doido que está querendo fazer um negócio desse com você? Ela vira e falou: esse homem aí, esse Amã aí. Rapaz, o homem saiu dali, o rei ficou pasmo, saiu dali, que ele estava no palácio, na câmara, perto da câmara do quarto dele, saiu e foi assim, pro jardim assim, o rei ficou atordoado. Não é possível. E nisso, o Amã, percebendo que a desgraça estava feita, a rainha entrou no quarto dela, o Amã entra na câmara de núpcia, que só o rei podia entrar. E cai na cama para pedir misericórdia para a rainha. E o rei volta lá do pátio, quando ele vê na recama, ele vê o homem lá, ele fala: ai, está querendo ainda fazer coisa errada com a minha rainha. Nisso os eunucos entraram e falaram da forca para o rei. E o rei falou: leva para a forca e mata. E aquele homem morreu na forca. E trouxeram o tio dela, Mordecai. Colocaram o anel no dedo, ele assume o lugar do cara. É o segundo do lado do rei. E com a rainha Esther lança um outro decreto para que os judeus não sejam mortos naquele dia. E desfaz toda aquela coisa diabólica que aquele homem estava preparando para o povo de Deus. Aí eu falo para você nessa noite aqui, meu irmão. O que é impossível para nós não é impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. E chamo você nessa noite para consagrar pelo Espírito Santo um jejum, uma oração a Deus aí, conforme o Espírito de Deus colocar no seu coração, para esse problema que você está vivendo aí, para essa questão aí. Meio-dia, meio período, mas tem que ter oração. Tem que ter oração. Pode ser 2 vezes na semana, 3 vezes, não sei, pode ser o dia inteiro. O Espírito Santo vai falar no teu coração. Mas eu quero chamar você essa semana para intensificar a oração na sua vida. Orar, buscar a Deus. Se você não sabe como que você vai orar, abre o livro dos Salmos, começa a ler os Salmos, orar o Salmo. Tipo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você está em jejum orando aquilo ali, aquilo começa a criar vida. Você começa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não tem faltado água, não tem faltado energia, não tem faltado comida, não tem faltado saúde. Deus tem provido. Você vai orando, vai lendo, vai orando, vai lendo. Quando você olha assim, passou mais de hora de oração e está sustentado. A palavra sustenta a gente, pois a palavra é um alimento que vem da parte do Senhor. E depois então você entrega o seu jejum ali e volta na normalidade, né? Fazer as coisas natural, normal que você estava fazendo. Mas eu estou chamando você, porque existe coisa que está além, está por cima, está no mundo espiritual, está nas nossas emoções, está aquém, está além de nós não temos como resolver. E o Senhor quer trazer uma resposta, quer trazer uma palavra, quer trazer uma direção, quer trazer uma luz, para você entender, ter um discernimento, ter uma vitória, ter uma bênção ali. Amém, aleluia? Vamos ficar em pé, glória a Deus. Se você quiser que a igreja ore por você, você que ouviu essa palavra,